Então, bem-vindas ao nosso encontro à Lua do mês de junho. É uma alegria estarmos juntas. Estamos celebrando em uma lua cheia lindíssima, uma lua cheia que veio como lua azul, porque ela iniciou em maio, então o mês de maio teve duas lunações cheias, isso é muito potente, é muito legal quando isso acontece. Estamos aproveitando a força dessa lua cheia, né, para expandir mais a nossa consciência sobre os desafios do inverno, né? Esse mês de junho nós temos muitas coisas acontecendo energeticamente. Então, o nosso encontro ele busca uma roda de saberes, né, uma comunhão entre nós mulheres, também um espaço de escuta, acolhimento, porque falar cura, né, falar, ser ouvida. Bem-vinda, Deusa. Então, falar, ser ouvida, num espaço de acolhimento, num espaço em que a gente pode se expressar, pode falar sobre os nossos medos, sobre aquele que está angustiando, né? Isso tudo traz cura. Então, para hoje, eu queria primeiro começar conversando com vocês, né? Quando eu coloquei essa imagem, como manter sessões aquecidas em momentos desafiadores, os fogos da alma, né? O que passou pela mente de vocês, né? O que vocês vêm achando ou procurando encontrar? Eu já coloquei no grupo hoje que a ideia não é uma palestra complexa, não é a gente entrar numa palestra motivacional, é um debate, é uma consciência com ferramentas terapêuticas, mas entendendo um pouco mais sobre os fogos da alma e saindo desse lugar tão, sabe, alimente seus sonhos, só. Né? O que vocês sentiram sobre ler essa frase, fogos da alma, esse termo? Para mim remete a manter, né, o sonho aquecido, porque às vezes a gente acaba esfriando. Você começa uma coisa com muita força. Só um minutinho. A gente às vezes começa realmente com muita força, né, e acaba não sustentando essa força toda, né, não conseguindo manter. Enquanto a Carol termina, alguém quer falar? Terminou? O meu pai, ele querendo que eu resolva o negócio de pagar para ele. E tá enrolado. E às vezes a gente começa com muita força, com muito gás, né? E com o coração bem quentinho para fazer acontecer aquilo que a gente quer fazer. E de repente as coisas vão se esfriando, né? Vai esfriando. Então, para mim, assim, remete a esse aquecer, voltar a aquecer isso, né? Remete também aos encontros que a gente já teve, que foi o Lar da Alma, né? Que era até de, acho que é Estia, né? Que era lar, lareira, né? Então, esses aquecimentos para a gente poder ganhar, né? Nutrir novamente nossos sonhos, nossos projetos, aquecer isso de novo, para que a gente consiga manter firme e continuar. Isso, ótimo. Tati, quer falar? Quando eu leio fogo, eu sinto, alinhando aqui com o que eu venho observando, é que o fogo ele ajuda a transmutar aquilo que é mais desvio do nosso desejo de alma, de que às vezes confusão, né? Porque a gente tem o desejo, mas a gente está encarnado num plano que é um plano dual, que também tem as densidades e tem o externo e tudo mais. E muitas vezes é necessário o fogo para poder transitar o que é desvio, o que é impedimento, o que é bloqueio, e fazer o caminho direto, vamos dizer assim. Não na linha reta, porque não é bem linha reta, né? Às vezes é uma montanha até realizar, mas manter o desejo da alma precisa muito desse fogo para estar transmutando, sempre. Né? Acho que Perfeito, precisa muito de todos os elementos, né? Mas como tem o fogo aí, é maravilhoso. O fogo é maravilhoso. perfeito. Lara, quer compartilhar? Quero.
Eu achei interessante a questão dos momentos desafiadores. Porque quando tá tudo dando certo, quando tá tudo lindo, é fácil manter o fogo aceso. Mas e aí, quando vem os desafios, né? Eu acho que esse fogo é o que nos faz prosseguir, mesmo sendo desafiador. Ele é como se fosse, sei lá, a chama da esperança, a chama do, tipo, os momentos difíceis vão passar, os bons vão passar, e é esse ciclo de, né, de tá bom, aí depois vai ter algo desafiador. Eu acho que o fogo ele é importante nisso, em transmutar, né, em aquecer, em iluminar. Isso. Muito bem, ótimo. O que a gente eu queria, né, trazer, né, para quem está assistindo agora pela primeira vez aqui na Stellium, né, eu sou a Aline, eu sou terapeuta e mestra em tarô e terapeuta holística e tenho muitas formações. E o objetivo hoje é trazer mais consciência, né? Quem quiser conhecer um pouco melhor a Stellium pode me chamar lá no WhatsApp, pode seguir as redes sociais, Aline Stellium. E o objetivo é trazer um pouquinho mais de consciência. O que eu quero trabalhar com vocês hoje? O inverno. Eu gostei muito de Lara trazer os momentos desafiadores, porque eu acho que a gente acaba, às vezes, trazendo muita ênfase para os sonhos, para os nossos sonhos, para o que a gente deseja, o que você sonha, e acaba, às vezes, colocando o sonho num lugar muito do mundo mágico perfeito. Oi, Deusa, bem-vinda. A gente acaba, às vezes, colocando os sonhos no mundo mágico, perfeito, encantado, inatingível dos sonhos. E a gente esquece que os nossos sonhos, né, também são sujeitos aos ciclos. E que o inverno nada mais é do que um ciclo. Então, quando a gente tira esses sonhos o poder de se tornarem reais, a gente coloca eles no mundo muito imaginário e acaba não aterrando, acaba não criando raízes para esses sonhos que conectem eles com as dificuldades, é uma das coisas que faz com que a gente acabe não conseguindo lidar com os momentos desafiadores. Né? Não porque eles não tinham sido previstos, mas porque a gente colocou o sonho no mundo da ilusão. Então, é importante entender que virão desafios. E esses desafios nada mais são do que ciclos. Então, nesse mês, né, de junho, nós temos muitas energias presentes, porque a gente vai ter, pelo menos aqui no Nordeste, onde eu estou, em Recife, nós teremos um mês inteiro de rituais e celebrações. Então, tem Dia dos Namorados chegando, mexendo aqui com toda a nossa parte emocional, muito forte no Brasil todo. A gente vai ter São João, vai ter muita fogueira, né, muito fogo, por isso que eu quis colocar fogos da alma, né, os fogos da alma. A gente vai ter muita fogueira, muito fogo, e a gente tem também o solstício de inverno se apresentando, que é um dos portais mais importantes do ano. Né? Os solstícios e os eclipses são os grandes portais cósmicos. Então, solstício de verão no final do ano, solstício de inverno para a gente aqui no Brasil, né? Nesse mês, o solstício de verão, para quem está aquecendo. Então, a gente vai ter, né, independente, né, do inverno ou do verão, os nossos sonhos eles têm desafios, né, e isso é muito importante a gente olhar. Eu quero que a gente traga essa consciência para a gente poder entender que o mais importante é como eu consigo sustentar, nutrir e manter esse fogo, mesmo com vento, mesmo com neve, mesmo com um ambiente, porque mesmo no verão, se o ambiente estiver muito seco, né, eu posso também perder o controle desse fogo. Então, como eu consigo conduzir esse fogo? Como eu consigo fazer com que esse fogo ele trabalhe para mim, ele sirva a mim, ele responda a mim? Né? Como eu consigo fazer com que os meus sonhos gerem vida na minha vida? Né? Então, eu acho que a primeira reflexão que a gente pode trazer, e faz muito tempo que eu não trago slide aqui no Encontro à Lua, mas dessa vez eu parei para fazer com muito carinho, o que é, então, esse fogo da alma? Né? Muitas vezes a gente pode estar associando que o fogo que mantém a nossa alma viva são os grandes sonhos, é aquela vontade imensa. Né? E não. Então, os grandes sonhos, os pequenos sonhos, os momentos, os prazeres, as sensações, tudo isso é fogo. Na hora que a gente vai tirando esses pequenos, né, essas pequenas fagulhas, né, esses pequenos foguinhos caminhantes, o grande fogo, ele não acende. Então, muitas vezes a gente acaba focando em um objetivo muito grande e colocando tanta energia em conquistá-lo,
Por exemplo, quero passar em um concurso. E aí eu começo a me dedicar tanto a passar nesse concurso e vou apagando todos os outros fogos e vou excluindo todas as outras alegrias, prazeres, o compartilhar, os meus amigos, e vou focando tanto nesse grande objetivo, que é um sonho, que o que acaba acontecendo é não passar e desenvolvendo alguma dor da alma, porque o fogo apagou. Então, enquanto a gente está estudando tanto para um concurso, que acaba não passando no concurso e tendo uma depressão, uma ansiedade, uma insônia. Então, quando esses outros foguinhos eles apagam, a gente não sustenta o grande fogo da alma. E chega um momento em que esse fogo, ele às vezes está tão apagado que a gente entra num estado de torpor, que foi o que eu falei no grupo. Muitas vezes a gente pensa que o oposto de vida é morte, mas vida e morte são a mesma coisa. O oposto de vida é o torpor. É quando a gente está vivo e está funcional. É aquela fase em que a gente está funcional, acorda, come, trabalha, no mínimo, né? Quando às vezes nem funcional está. E aí, então, a vida ela não tem mais graça, você não tem mais força, não tem mais intenção. A sensação é de peso, a sensação é de por que eu estou acordando, por que eu estou levantando, para que eu estou fazendo isso? É quando esse fogo da alma ele está muito pequenininho. Né? Primeiro, a consciência de que esse fogo nunca apaga. Olha que lindo. Né? A gente pode, ele vai ficar grandão, pequenininho, mas completamente apagado nunca fica. E o quanto a gente está nutrindo esse nosso foguinho. Porque os desafios, eles vêm. Né? Os desafios, eles acontecem. Mas o que a gente tem que olhar, na verdade, é o que que faz os nossos olhos brilharem hoje. Quais são os pequenos foguinhos? Um dos meus foguinhos é bordar. Além dos meus grandes fogos da alma, que é atender vocês, que é fazer o Encontro à Lua, que é o meu tarô, que é o livro, Mulheres que Correm com os Lobos, que é sair, que é o mar. Então, a gente tem, às vezes, nesses fogos, experiências, a gente tem algo que é compartilhado, a gente tem algo que é pessoal. Então, eu quero que vocês olhem para a vida de vocês hoje e, dentro da realidade que vocês estão, se perguntem: o que te faz se sentir viva? Viva, viva. O que faz você olhar, fechar o olho, respirar fundo e sentir que o seu corpo está vivo, está com energia, que você tem um propósito de estar aqui. Que não é preciso só ser salvar toda a humanidade, mas que amanhã você precisa acordar. Porque você vai para algum lugar, porque você vai fazer alguma coisa, porque você tem um compromisso. Amanhã você quer acordar. Você quer dar continuidade a algo que você está estudando. Tem algo que te faz. Né? O que te faz sentir viva, querer viver, ter fome? E além de se sentir viva e ter essa vontade, o que te faz brilhar? Aquele momento em que você apenas se sente radiante. Em que você vai tomar um banho, você olha no espelho e dá uma risada. Quando você olha para você mesmo. Às vezes é uma música que você coloca, às vezes é uma conversa que você teve com uma amiga querida hoje. Porque quando a gente pensa em fogueira, muitas vezes a gente também pensa que essa fogueira ela é acesa de uma vez. Simplesmente fogo. Bem, bem magia, né? Bem o livro do clube que a gente está lendo agora. O clube do livro está com um livrinho muito fofo, vocês têm que participar. Então é bem fogo assim mágico. Mas não é assim que funciona. Para acender uma fogueira, a gente tem que colocar uma quantidade certa de gravetos. Quem aqui já acendeu uma lareira? Dá um trabalho, né, Lu? Tem que ter todo um migué para fazer o fogo da lareira pegar, senão ele liga e ignora. Total, não está nem aí para você. Então a gente tem que colocar uns gravetos assim, a posição assim. Se colocar um tronco grande demais, apaga, ele não pega. O fogo já tem que estar mais ou menos aceso para a gente colocar um tronco mais robusto. Se a madeira estiver muito úmida, não pega. Então o fogo ele não faz do nada. Eu quero trazer essa consciência porque para a gente entender como o fogo é feito, a gente entende então como é que ele apaga. Tranquilo até aqui. Vocês querem comentar sobre o fogo da alma de vocês? Então, como é que esse fogo ele apaga, né? O que que apaga o fogo?
né? Tudo aquilo que faz com que a gente se desconecte dos pequenos hábitos. Gente, a fórmula da vida extraordinária, da vida de deusa, da roda da vida completamente expandida, é muito óbvia. Ela é tão óbvia e tão crua que a gente não faz. Ritualiza, vai treinar, come direito, dorme direito, corta as relações tóxicas, corta as relações tóxicas, faz o que te dá prazer, inventa um hobby, leia livros, busque comunidade, trabalhe com algo que faça sentido, não precisa amar, não precisa fazer sentido. Tenha relações que lhe apoiem, tenha um relacionamento amoroso que você se sinta amada, honrada, que você também possa amar e honrar. Gente, isso é alguma coisa milagrosa? Vocês nunca ouviram falar nisso que eu estou dizendo? Pela primeira vez, na sua encarnação terrena, eu estou lhe contando algo que eu estou dizendo uau. Isso aqui é tão simples, mas tão simples, que a gente complica. Diz, não, não pode ser tão fácil. Aí a gente faz o quê? Tenta encontrar uma dieta, um remédio, uma solução, alguma coisa e uma complicação, e aí estoura a hora do sono, e sai embolando tudo. Então, o que apaga o fogo da nossa alma é tudo aquilo que vai, aos pouquinhos, afastando a gente daquilo que faz a vida ser divertida, engraçada, gostosa de se viver. E é pequeno, é muito pequeno. Porque quando a gente entende que os sonhos, na verdade, os fogos, na verdade, eles são parte de nós, porque toda alma precisa de fogo, eu começo a entender que o grande propósito, na verdade, da minha existência é manter esses foguinhos. Porque não importa o que o sistema diga, se esse fogo ele ficar pequeno demais, praticamente apagado, todo o resto desmorona. O emprego conquistado desmorona, o relacionamento desmorona, a sua imagem, a atividade física, todo o resto desmorona. Quando esse foguinho apaga. Lembrando que ele não apaga, mas vamos chamar de apaga para ficar mais. Apaga. Então, quando a gente está olhando para esses fogos, é preciso trazer consciência do que hoje está fazendo com que eu não sustente o fogo. O que mais ameaça o meu sonho hoje? O que está me afastando de mim mesmo? Vocês querem um tempo para responder essas perguntas? Podem responder mentalmente, não sei. Querem que eu volte ao anterior para anotar? Não estou ouvindo. Eu já anotei o anterior, então. Eu também já anotei. Vocês querem compartilhar algumas respostas ou pensar para responder depois? O que mais ameaça o seu sonho Bem hoje? reflexivo. O que mais ameaça o seu sonho hoje? Eu acho que Lara foi buscar papel. Às vezes a gente pensa que o que ameaça o nosso sonho, às vezes é o medo do fracasso, às vezes é o medo de dar errado. E sabe uma das coisas que mais ameaça o sonho das mulheres? O cansaço. Que é o que a gente trabalhou no encontro passado, a matrix da performance exaustiva. E é o que a gente trabalhou no estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, com as meninas, que é não voltar a vestir a pele de foca, não voltar ao lar da alma. Porque se eu não retorno a esse lar, se eu não volto à minha essência, seja ela o que for, seja durante um pequeno ritual, seja enquanto eu acendo a minha vela por 5 minutos,
Se eu não retorno a esse lar da alma com grande frequência, porque não dá tempo, porque está corrido, porque eu estou ocupada, porque eu tenho que, tenho que, tenho que, tenho que, ainda tem filho, ainda tem marido, ainda tem menino, ainda tem esposa, ainda tem, como é que eu sustento o fogo? É sempre de dentro para fora. O sistema cria a ilusão de que quanto mais eu cuido dos outros, mais os outros cuidam de mim. Sendo que isso cria uma dependência, isso cria um julgamento, isso cria um desequilíbrio. Quanto mais eu sou capaz de cuidar de mim, mais eu sou capaz de cuidar dos outros. Esse sacrifício, esse lugar de autoabuso é muito religioso, muitas vezes enraizado no cristianismo, porque eu preciso estar bem para que eu possa cuidar de algo. Ah, Aline, mas ninguém está bem hoje em dia. Mas pelo menos eu preciso estar sendo capaz de cuidar daquele que está me machucando. Então, o que ameaça esse sonho, às vezes, é o cansaço, às vezes é a rotina exagerada, é a necessidade da gente pegar a nossa agenda e colocar 1 milhão de compromissos. Bem ocidental, né? E colocar 1 milhão de compromissos. Qualquer tempinho livre na nossa agenda, a gente vai lá e coloca um compromisso. Ou então a gente transforma tudo que é hobby, tudo que é legal, tudo que seria um fogo, em profissional, que é uma dor da nossa geração, porque a gente foi ensinado a fazer isso, né? Nossas gerações, que tem duas aqui, que é a profissionalização do lifestyle. Então, até meu café da manhã, ele é cronometrado. Eu tenho que tomar café da manhã de 7h30 às 7h55. Eu marco com a minha amiga com hora de chegar e hora de sair, o cafezinho. Se eu vou ler um livro, eu coloco um timer para não perder a hora da leitura do livro. Vou ler por 15 minutos. Então, é uma profissionalização extrema do lifestyle. É a galera postando o trend na internet, acordando 4 horas, 4h55 tomando café, 4 e não sei quanto, sei lá, 5h10 calçando tênis. Gente, pra quê? Tem uma frase da filosofia italiana que é muito legal, eu tenho umas deusas na Itália, que eu atendo, e que é o dolce far niente, que é a alegria, praticamente, né, numa tradução não literal, de fazer nada, de estar simplesmente apreciando a vida. Você está fazendo o quê? Nada. Nem lendo, nem dormindo. Quantas vezes alguém pergunta, tá, tá fazendo o quê? E você responde, nada. Não, tô lendo. É sempre uma ação. Tô lendo. Tô terminando de bordar, tô terminando de costurar, tô pintando, tô estudando. A gente está sempre fazendo alguma coisa? Faz sentido. E às vezes se sente mal de falar que não está fazendo nada. Eu me sinto mal. Quando até o meu marido mesmo, quando ele me pergunta o que eu estou fazendo, eu sempre boto alguma coisa que eu estou fazendo, tipo, para não dizer que eu não estou fazendo nada. E às vezes eu não estou fazendo nada, às vezes eu estou E aí, isso não divagando, está mas a gente sente culpa de não fazer nada também. que essa performance exaustiva. A Matrix, ela coloca esse código de que a gente não pode parar. A gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa, principalmente as mulheres. Os homens, eles têm o direito de parar, nós não temos. Então, um homem, ele está descansando, ele chega em casa, senta no sofá e liga a TV, está descansando. A mulher não tem esse privilégio. Né? Quando eu observo a rotina da minha avó, por exemplo, meu avô é o dia inteiro no sofá, a minha avó não para, só pode deixar todo mundo louco. Ela é, graças aos deuses, saudável, ativa, lúcida, é aquele idoso problema. Eu Uma tinha visto fofura. alguma coisa no Instagram falando disso, porque sempre tem os senhorzinhos jogando xadrez na praça e nunca tem as senhorinhas, porque elas estão em casa cuidando, fazendo comida e os velhinhos estão lá sem nada para fazer. Né? É tipo, tô mostrando o que é nossa sociedade. A mulher não pode. Exato. E esse envelhecer, ele vai destruindo os fogos da alma. Ele vai apagando de tal maneira que você passa a entrar num automatismo
Eu já atendi muitas mulheres, né, as deusas ancestrais que eu chamo, que são hoje avós, e quando eu pergunto qual é o seu sonho, elas não sabem responder. E se você citar um sonho, então nós vamos aprender inglês. Não, para quê? E se você for viajar? Ah, eu viajei quando era nova, agora é que eu não vou estar pegando avião para lugar nenhum. Eu tô citando exemplo de atendimento, viu? Estou inventando não. Então, chega um ponto em que esse fogo, ele está tão sem forças, e a mulher, ela está tão cansada, que ela não consegue levantar para colher lenha. E aí, Aline, não tem mais jeito? Tem jeito. Mas a gente pode evitar chegar nesse nível, né? Essas mulheres, elas sustentaram pesos imensos, que nós temos os privilégios de estarmos aqui fazendo várias escolhas e liberdades, porque elas não tiveram, elas foram base. Mas, às vezes, né, a gente acaba trazendo tanta consciência sobre o fogo da alma e ainda não se permitindo acessar esse fogo. Às vezes eu chego, né, eu tive uma consciência esses dias com a minha irmã, sobre a gente, às vezes, lidar com com a próxima geração com tanta permissão. Tipo, não, pare de trabalhar, pare de estudar, vá descansar, vá ver uma série, vá ver uma coisa da Netflix, tá bom já. Estudou até agora, meu amor. Só que eu, quando vou fazer isso, sinto culpa, como a Carol falou. Eu permito que a próxima geração faça, mas eu não permito que eu faça. Porque às vezes a gente entendeu o que é preciso, mas não integrou o que é preciso. Eu sei que é preciso manter o fogo aceso, mas eu não mantenho o meu fogo aceso porque eu ainda não virei a chave. E é isso que eu quero que a gente faça hoje. Que vocês e todas que estão assistindo a gravação, que saiam com a grande consciência de que não existe nada, ninguém, nenhum ser humano, nem seus filhos, mais importante do que o seu fogo de alma. Nada, nada. Não existe nenhuma urgência, não existe nenhuma prioridade, não existe dívida, não existe dinheiro, não existe conta bancária, não existe coisa para resolver, não existe coisa de mercado, roupa para lavar. Nada. Ninguém. Nem seu marido, nem sua mãe, nem sua melhor amiga, nem seu professor, nem seu orientador. Ninguém. Mais importante do que o seu fogo de alma. Até porque, como a gente viu no conto Vasalisa e no Stellium Estudos, na hora que a mulher se perde nessas sombras, o que a sociedade faz? O que o anjo fez com essa Vasalisa, não, sapatinho vermelho? O que o anjo fez? Puniu ela. Então, a matriz da performance, ela exige que você faça tudo, mas na hora que você faz tudo e o seu fogo apaga, ela é a primeira a lhe condenar por estar com o fogo apagado. É a primeira a dizer, ó, como você está descuidada, você não entrega mais nada, sua produtividade caiu, você era uma aluna excelente, olha como você está agora, você era bonita, interessante, inteligente, agora você está aí desgrenhada. É a primeira a condenar. Faz sentido? Sim. Uma outra coisa que eu penso que sempre vem na minha cabeça, assim, de que ameaça um sonho, é que a gente vive numa urgência, né? Tipo assim, eu tenho que alcançar, eu tenho que alcançar, eu tenho que alcançar. E na hora que alcança tal sonho, não tem nem o tempo de realmente apreciar que você alcançou esse sonho, que você já está vivendo esse sonho, mas já está pensando no próximo sonho, e, tipo, vira uma, sei lá, uma bola de neve, sempre querendo mais, 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 mas sem parar para falar, nossa, realmente alcancei um sonho que eu não imaginava e o próximo vai vir, mas um tempo. Eu sempre tento escrever um pouco sobre isso, porque eu sempre fico focada no futuro, sonhos futuros, mas quando eu penso assim na realidade, eu falo, nossa, mas já alcancei bastante coisa que eu queria, então já tá muito bom. Perfeito. É isso mesmo. A gente também tem, sair dessa performance exaustiva é também viver as nossas conquistas.
A gente tem que trazer que o fogo, muitas vezes a gente pensa no fogo como, talvez como aquecer, né? Tá frio, tá neve, então às vezes o fogo é aquecer. Mas o fogo, ele não é só isso. O fogo, ele é destruição. O fogo, ele era utilizado para sinalizar, para proteger, para cozinhar, para preparar para a guerra, para celebrar, festejar os rituais. Tudo isso precisa de quê, minha gente? De fogo. Então, sem os nossos sonhos, sem acreditar, sem simplesmente. Porque às vezes o sonho, o único propósito de um sonho, às vezes, é ser fogo. Às vezes eu atendo deusas que estão muito frustradas por não realizarem algo. E aí a gente faz uma reflexão. Oi, deusa, bem-vinda. E aí, às vezes, a gente faz uma reflexão juntas sobre tudo que ela caminhou, aprendeu, estudou, conheceu, viajou, perseguindo esse sonho. É como se esse sonho ele fosse um grande balão colorido, bem bonito. Vou pegar a minha frase preferida, uma pipa. E ela soltou, e ela está tentando correr atrás dessa pipa. E aí, nisso, ela entra no lugar, ela atravessa pessoas, ela olha para o céu, ela olha para o chão, e ela vai perseguindo a pipa. Então, será que o propósito é realmente segurar essa pipa? Amarrar uma corda e manter ela presa? Tem um livro que eu gosto muito, que é. Toda vez eu erro o nome dele. Mas é da Jut Jut, e tem um vídeo dela que ela lê esse livro inteiro. E esse livro ele fala sobre a falta que às vezes a própria falta faz. O quanto às vezes a gente precisa se permitir, eu vou procurar ele e vou mandar. O quanto a gente precisa se permitir sentir falta. Porque às vezes é a procura por algo que nos move. Nesse livrinho infantil by Pixar, né, assim, né, aqueles que bate na cara de adulto, nesse livrinho muito fofinho, tem um círculo, né, uma rodinha, assim, girando, procurando um pedaço. Só que ele procurando esse pedaço, ele é tão feliz procurando esse pedaço, que quando ele encontra esse pedaço, tudo perde a graça. Então, tem sonhos que a gente vai realizar, e tem sonhos que são de estimação. A gente é feliz por tê-los. No livro O Alquimista, que eu adoro também, tem uma certa parte, né, que o alquimista, quem nunca lê, gente, é um dos meus livros preferidos da vida, tem uma parte que ele encontra o mercador de cristais. E o mercador de cristais sonha em ir à Meca. Um dos meus preferidos também é. Ele sonha, então você pode até falar mais que eu, ele sonha em ir à Meca. E aí tem uma hora que o alquimista está conversando com ele e diz assim, mas por que você não vai? E aí ele diz, eu não vou nunca à Meca, porque é o meu objetivo ir. E aí ele traz uma reflexão tão bonita sobre sonhos que a gente tem, mas que eles nunca vão ser realizados, mas que eles aquecem a nossa alma só por tê-los. Ele movimenta a vida dele inteira para viver essa experiência, mas ele nunca foi e nunca vai. Então, às vezes, a sociedade diz que sonhos são feitos para serem realizados. E aí você está pegando todos os seus sonhos, que são fogos, e está forçando eles a se manifestarem. E quando você não consegue fazer isso, você se frustra. Olha a cadeia. A parte que falta, isso. Toda vez eu digo que é a falta que a falta faz. Mas o nome do livro é A Parte que Falta. Gratidão, Carol. Leiam, é maravilhoso. Tem um vídeo da antiga Jujutsu. Quem é dessa época teve sorte de ver os vídeos da Jujutsu. Tenho esse livro, A Parte que Falta, é maravilhoso. Ótimo, Rosângela. Então, assim, vamos olhar também quais são os sonhos que são sonhos. E quais são os sonhos que eu preciso colocar mais energia. Que às vezes são sonhos que te impulsionam, né? Vão te direcionando, mas não necessariamente. E é um sonho, às vezes, que ele tá para você, foi aquilo que você falou lá no começo, né? Que são sonhos de estimação, sonhos que estão
A gente coloca ele em outro patamar, de talvez inalcançável, mas a gente vai fazendo várias outras coisas para poder chegar nele. E aí, esse caminho que é tão importante quanto o sonho em si. Isso. E olhar para separar os seus sonhos, entender quais sonhos você está forçando a existirem. Como é que eu estou forçando esse sonho? Quando eu coloco julgamento sobre ele, de é impossível, é difícil. Quando eu dreno a diversão, se eu dreno a diversão do meu sonho, eu estou em julgamento sobre esse sonho. Porque nenhum sonho é chato. Pega uma criança e diz a ela para escrever uma carta para Papai Noel, para ver os sonhos dela. Ela escreve na maior alegria. A ideia de ter uma rena dentro de casa é uma coisa que faz a criança se sentir brilhante, extasiada. Ela não pensa, tipo, caramba, uma rena dentro de casa, não tem nem noção também que é uma rena. Ela não tem esse julgamento. Então, todos os seus sonhos que estão pesados, que não estão divertidos, que não fazem você dar uma gargalhada quando você lê a palavra dele, diz assim, que loucura que eu estou fazendo na minha vida, é porque você está em julgamento. Então, escrevam os seus sonhos, vejam quais sonhos eles existem porque você existe, são parte do seu ser, e quais sonhos você está precisando realmente aterrar. Porque, sim, tem sonhos que estão precisando de fogo. Tem sonhos que estão precisando que você olhe para eles, que você dedique tempo, amor, carinho, que você limpe a bagunça que você fez em cima deles. Às vezes você jogou um monte de neve em cima da fogueira daquele sonho. Porque alguém lá atrás falou para você que isso era difícil, que ia qualquer coisa. Então, faça uma lista dos sonhos e depois observem os sonhos escritos. Então, como manter o fogo aceso? A gente já entendeu o que é o fogo, como é que ele apaga e como é que eu mantenho o fogo aceso. Então, fazendo pequenas coisinhas no dia a dia, certo? Acreditando em mim, aham. Fazendo coisas durante a semana que alimentam o fogo da alma, que é muito importante. Mas tem um detalhe que eu quero trazer para vocês expandirem consciência. O fogo da alma, ele é uma consciência projetada a partir do seu eu superior. Os sonhos não estão no mental. O mental manifesta os sonhos. Os sonhos estão no espiritual emocional. Como é que eu mantenho esse fogo aceso? Retornando à essência. Quando eu vejo que está pesado, que os desafios eles estão grandes demais, eu vou ritualizar. Eu, Aline, como um belo banho de ervas, eu vou fazer a minha solcinto, vou meditar, vou para um lugar silencioso e transcendo a realidade. Porque a realidade é uma ilusão. Quando eu acho que o inverno está rigoroso demais para a minha fogueira, eu saio dessa dimensão e subo. E aí, então, aqui, eu encontro a chama, a centelha divina. E na centelha cósmica, o meu fogo é alimentado. Porque se a gente for ficar lutando com a neve, cansa. Fazendo textinho, eu acredito, eu sou, eu não sei o que, isso é tudo mental. Batendo boca, fazendo frase motivacional, é massa, tudo isso é muito legal. Mas se o meu eu não estiver conectado à fonte superior, o meu sonho ele perde a essência. Se eu não coloco, não paro para respirar, respirar, coloca Stellaris Song, que está aqui no YouTube da Stellium, 5 minutos, duas mãos no centro do peito, só respira. Você vai transcender essa confusão toda.
eu tenho certeza que quando você abrir os olhos, você vai estar se sentindo muito mais divertida e aquecida. E aí vai ver que, na verdade, o inverno, por mais rigoroso que seja, é só um ciclo, é só uma fase. O verão sempre vem. E aí você vai ver, para quem está no verão, que quando você olha para o seu sonho e olha para esse verão que se aproxima, o universo inteiro está conspirando, quente, aquecido e forte, para que o seu fogo se torne cada vez maior. E aí você vai entender que a sua fogueira não é frágil. Fogo devora fogo. Depois que a lareira está acesa, né, a gente não precisa ficar o tempo inteiro em cima do fogo. Ela queima por ela. A gente só fica cuidando. O trabalho é acender a lareira. Mas depois que a lareira está acesa, ela queima. Se você jogar mais lenha, mais vento, esse fogo dobra. Então, o que antes apagaria esse fogo, depois que ele está forte, tudo que chega até ele faz ele ficar maior. E aí, vocês concordam comigo que eu poderia trazer aqui, como paralelo, infinitas histórias de pessoas que realizaram seus sonhos e passaram por isso, que enfrentaram um desafio, que mantiveram a intenção muito clara, a essência. E aí, então, esses desafios aumentaram a força desses sonhos, e então essas pessoas viveram uma realidade extraordinária, de diferentes tempos, épocas, homens, mulheres, concordam. Seus sonhos não são frágeis, são fogo. Pare de tratar eles como... Diz-lhe. Aqui na Austrália, tipo, a natureza, ela depende do fogo, né? Tipo, é tudo, sei lá, as florestas têm que queimar, porque se não queimar, aí depois vai ter os incêndios mais perigosos e tal. E eu acho muito legal, tipo, pensar que fogo é também regeneração, então o nosso fogo também tem que trazer a nossa transformação, a nossa regeneração, para entender, tipo, o que é realmente que vem de dentro e o que é projetado dos outros sobre a gente, que a gente está seguindo uma vida, talvez que seja o sonho de alguém mais, mas não nossa. Então, eu acho que é muito legal, tipo, conectar esse fogo ao posso me reinventar, posso me regenerar, posso ser diferente, mesmo que meu sonho da minha vida inteira foi tal coisa, mas talvez nem seja. Isso, lindo. Excelente exemplo. Está super alinhado com o ritual que eu trouxe. Exatamente. Então, esse fogo, quando ele está bem firme, ele destrói tudo que tenta destruir ele. Olha que legal. Tudo que tenta apagar esse fogo, ele queima. E aí é quando a gente tem uma fé incorrigível, irreparável. O que você pode fazer nesta semana, pequenininho, uma decisão, para alimentar o fogo da sua alma? Eu pedi para vocês trazerem lápis de canetinha, vocês trouxeram? Então eu queria que a gente parasse uns minutinhos. Vou colocar uma musiquinha para a gente desenhar uma fogueira bem colorida, bem grande, e nas chamas dessa fogueira desenhar, escrever talvez, tudo que são os nossos fogos. Talvez os nomes de pessoas, talvez sonhos, talvez projetos, memórias, tudo que faz com que a nossa alma brilhe, desejos, lembranças de infância, seus talentos. Vamos desenhar uma fogueira bem grande, bem bonita, bem colorida, na cor que você quiser. Pode ser criativo, um fogo bem criativo. E escrever um pouco do seu fogo.
Às vezes você até esqueceu que uma dessas chamas é algo. Faz tanto tempo que você guarda um foguinho na gaveta? Pode ser? Então, vou dar play aqui na musiquinha da DNB só para a gente fazer esse exercício. Sinta o fogo. Quando for terminando, vai avisando. Gratidão, Deus. Se quiser compartilhar também a sua imagem, depois você pode colocar no grupo, mostrar como você sentiu, tá certo? Ai, que lindo! Uau! Quer falar sobre isso? Dá tempo? Tá em cima da hora.
Eu tenho alguma coisa com cipreste, sabe? Desde a primeira vez que eu tive contato com as obras de Van Gogh, há bastante tempo já, uns 20 anos, eu sempre tenho essa coisa com ciprestes. Então, eu estava desenhando e aí minha fogueira parecia um cipreste mais, né, alaranjado e aí, assim, foi gostoso de fazer, Que lindo, sabe? mostra de novo. Uau. E aí só foi difícil, talvez porque eu não peguei a primeira parte, né, entender um pouco do que é essa ideia de fogo. Mas aí eu vou assistir e tem um sonho que as pessoas tiram muita onda, porque eu já sou uma jovem senhora, que é casar no mar, né? Meu sonho é casar em Pipa. Ah, estarei lá. Tem um lugarzinho aí que eu conheço, tal, aí mais para ali para Tibau do Sul, sabe? E eu Lindo. gosto muito que tem né, umas escadas e tal, aí você tem um sonho. E as pessoas, eu já nem falo mais sobre ele, né? E aí você me rememorou. E outro dia eu estava conversando com um amigo e eu falando que sonhos eram lanternas. Que interessante, né? Jung fala Uhum. dessa coisa da sincronicidade, não é? Sim, Então eu estava sim. falando de fogo, nem estava me ligando, e aí, de repente, você traz, aí eu lembrei que. Só que a lanterna é muito mais frágil, né? E eu estava falando que a minha lanterna estava guardada. Eu não usei o termo apagada, estava guardada, não acendi. Porque eu tenho outro sonho que é ir onde soltam as lanternas, no Rio. Tailândia? É. No Aí Rio pronto, hein? ou no céu? Do que a beira do rio soltam no céu, não é isso? É, na Tailândia vão para o céu, mas aí na China solta na água. Então eu estou misturando as bolotinhas. É, Ou é a nós da vimos nos Tailândia. dois. Vai nos dois para ver qual você gosta mais. Ali, no Oriente, ali. Pronto, é outro sonho, eu até escrevi aqui. E que tem me puxado muito, assim, sabe? Essa coisa do fogo interessante. Aí você traz isso, eu fiquei super impressionada. Obrigada. Oh, eu que agradeço. Uma boa reunião, né, agora para você. Não, eu E, faço parte de uma mentoria de jornada do feminino também, aí coincidiu o horário. tá certo, gratidão. E depois você assiste a gravação para entender um pouco mais. Se tiver qualquer dúvida, coloca lá no grupo. Tá bom, obrigada. Carol, ficou lindo o seu. Mostra. Fala, aí mostra. Cadê? Abre o microfone, senão não vai aparecer. Ah, sim. Ah, que figueira tão viva, em cores intensas, olha. Quer comentar o que você sentiu, o que você colocou? Não sei. Mas foi bom, assim, fazer, tipo, as cores vivas. Acho que remete a esse, né, que o vermelho vem, de repente, a essência, né? Aquele fogo mais, que não apaga, aquele mais intenso, né? E vai ramificando, né? E a gente tem o laranja, o fogo ele vai trazendo outras cores, né? O laranja, o amarelo, e vai expandindo, né? Então, acho que é isso. Que delícia. Como você se sentiu desenhando todo esse fogo? Tem. Aquecendo meu foguinho interno. Lembrei até das Mas, canetinhas, pois eu tinha comprado essas canetinhas e não tinha usado. oh, Usei só para imaginou. fazer, aliás, eu usei para fazer o meu quadro dos sonhos, mas não assim para pintar, para desenhar, e eu tinha comprado meio que para pintar, então agora Nossa, a criança brincou. perfeito, ótimo. Mais alguém quer compartilhar o seu fogo? Terminaram? Eu fiz, mas eu escrevi umas coisas, vou mostrar mais de longe. Tudo bem, tá lindo. Mas Como você sentiu? eu já tinha feito, não um fogo, mas eu já tinha feito meio que essas chamas de sonhos, assim. Eu acho muito legal revisitar e entender também, tipo, não todos os sonhos são para agora, e alguns sonhos tá tudo bem ser para o super futuro.
e se realizar também, né? Tá tudo bem se não realizar. Rolou, muito bem. Mais alguém quer compartilhar? Gente, por coincidência, tem uns dias que eu comprei umas canetinhas coloridas, que algumas era para a Georgia, mas também ela faz aquele auê, então assim, eu já estava, nossa, as canetinhas são minhas, ela pega os lápis de cor. E aí eu falei, ah, nossa, nem sabia, né, que a gente ia precisar que você atividade, né? Eu falei, já foi providencial. Eu não fiz a fogueira agora, porque eu montei meu cantinho aqui para não ser incomodado, mas eu escrevi algumas palavras que foram vindo para mim quando eu penso no fogo, porque eu sou pernambucana e assim, Caruaru, que é a terra do forró, então agora junho, assim, a festa o mês inteiro. Os meus amigos da adolescência, a maioria estão por lá, né, Recife, Caruaru. E então, assim, me vieram muitas memórias maravilhosas, principalmente em torno das fogueiras, aquele estalo do fogo, sabe? Quando o fogo está bem quente, começa a estalar, assim, fazer uns piques, assim, e até mesmo amizade, reunião de comadres. Eu tenho madrinha de fogueira, que é uma madrinha que eu amo, fogo, em volta da fogueira, né? Tem um ritual, não sei se ainda tem hoje, mas assim, é tão bom Mas eu resgatar essas conheço, sim. memórias, né? Porque assim, aqui em São Paulo não, isso não existe. Mas são memórias preciosas que são vividas entre pessoas que se gostam, que confiam uma nas outras, né? Pessoas que podem se ajudar, porque principalmente aqui também eu acabo fazendo em Pernambuco, onde eu moro, mas lá as pessoas são mais vizinhos, como se fossem famílias mesmo, até na hora de brigar também é a mesma coisa, porque acha tudo que é família, mas tem um lado muito maravilhoso disso. Então eu resgatei memórias brilhantes aqui e eu quero amanhã tirar um tempo para fazer minha fogueira colorida e fazer uma terapia, assim. Isso. Gratidão, gratidão. Fico muito feliz. Podemos seguir para a DNB, Deusas? A gente já passou das 9, né? Então, volta aquela pergunta. Vocês querem fazer DNB? Querem que eu mande no grupo? Preferem fazer agora mais uns 10 minutos e a gente ir mais ou menos até umas 9h30? Como é que está o tempo de vocês? Por mim, pode ser agora. Também. Eu tenho mais uns 10, 15 minutinhos, então. Tá certo? Então, já que a gente consegue ouvir minha voz, está muito alto? Então, já que a gente entendeu quais são os fogos, a gente entendeu que precisa mantê-los acesos. Pode abaixar um pouquinho só o som do áudio. Aí, não sei mexer. Fica melhor assim? Então, já que a gente entendeu que os nossos fogos eles precisam se manter ativos, eles precisam ser nutridos, os foguinhos pequenos são importantes para sustentar a grande fogueira, que a gente tem fogos que não vão talvez se realizar, mas que é tão legal tê-los, que é muito divertido. Talvez eles até se realizem, mas a gente não precisa colocar um peso, um julgamento sobre eles. E também a gente entender, né, todos os lugares em que a gente está apagando esses fogos, em que a gente permitiu que apagassem o nosso fogo, em que a gente está deixando de alimentá-los porque tem coisas mais importantes para fazer agora. Infinitamente mais importantes e urgentes, tudo muito urgente sempre. Então, eu quero que a gente agora libere tudo isso. Como eu falei, entender é uma coisa, integrar é outra. Entender é esse debate que a gente tem, que expande consciência e que traz memórias que às vezes estavam adormecidas. Integrar é a ferramenta energética.
Então, pedir para vocês fecharem os olhos, ficarem numa posição bem confortável. Eu vou fechar minha câmera, para ficar mais à vontade também, meu áudio está aberto. E eu vou conduzir a desprogramação. Quem não conhece a DNB, ou desprogramação neurobiológica, um nome gigantesco, é uma ferramenta terapêutica que trabalha no nível bem profundo, dissolvendo programas mentais ou instalando programas mentais, né, expansivos. Então, eu vou falar uma frase, no final dessa frase eu falo sim, e aí você responde sim, autorizando, e então eu dou o comando desprograma e atualiza, que dissolve e atualiza a conta automaticamente. Então, basta sentir a energia fluindo pelo seu corpo. Se não quiser dizer sim, tudo bem, pode ficar em silêncio. Se você der uma apagada e depois voltar e não lembrar nada do que eu falei, não se preocupa, porque mais do que um acesso e um comando, a DNB é uma energia inteligente. Então, vai acontecer o que deve acontecer. Pode ser que hoje você se sinta mais sonolenta ao acessar a frequência da DNB, pode ser que ao assistir a gravação você consiga ouvir o comando inteiro, não tem problema, tá? Então, um exemplo do prazo. Você permite que todos os chakras sejam alinhados agora? Sim. Aí você responde sim. E aí eu vou dizer, esse programa atualiza, tá? Então, só relaxa. Vamos começar só trazendo uma posição bem confortável. A gente precisa sentir o nosso corpo, nossa coluna. Às vezes a gente já fez tantos movimentos hoje, já saiu, resolveu coisa, né, cozinhou e acaba nem percebendo tanto que o nosso corpo se movimenta. Então, vamos trazer essa consciência agora. Enche o peito bem profundo. Solta o ar. Vamos respirar 3 vezes. Você permite círculos de proteção ativados, DNB ativado desde o começo. Você permite que seja realizado agora o alinhamento de todos os chakras, em todos os níveis do corpo, sim. Respira, sente a energia. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Você permite que tudo aquilo que faz você desacreditar dos seus próprios sonhos, seja agora dissolvido e liberado, sim. Esse programa atualiza, esse programa atualiza. Em todos os lugares em que você não reconhece os poderes da sua alma, porque você foi ensinada e condicionada a rotulá-los. Que tudo isso seja agora dissolvido e liberado, sim. Esse programa atualiza, esse programa atualiza. Em todos os lugares em que você escolhe não sonhar, porque sonhar está ativando memórias de frustração passadas, dessa ou de outras dimensões. Que essa dinâmica seja encerrada agora, em todos os níveis, sim.
Desprograme e atualiza. Desprograme e atualiza. Que todos os medos sejam liberados. O medo de se decepcionar novamente. O medo de decepcionar aos outros. Que tudo isso seja liberado agora, sim. Desprograme e atualiza. Desprograme e atualiza. Em todos os lugares em que você aprendeu a viver na apatia, em que você sustenta essa realidade, que sejam agora desprogramados, sim. Desprograme e atualiza. Desprograme e atualiza. Em todos os lugares em que você acredita que é tarde demais para realizar seu sonho, ou que ele é grande demais, que precisa de recursos demais, e todos os julgamentos que se transformaram em condicionamentos, que sejam agora dissolvidos, transmutados e liberados, sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Tudo aquilo que impede você de imaginar novos futuros e possibilidades que trarão sustentação aos seus sonhos, que sejam agora destruídos e descriados desde a origem, sim. Inspira, desprograme e atualiza. Desprograme e atualiza. Tudo aquilo que mantém o fogo da sua alma adormecido, que seja agora liberado, que esse fogo desperte, sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Seja ativado no campo a permissão para que a sua energia vital seja restaurada, renovada e retorne a você, mesmo que ela esteja sendo empregada em preocupações excessivas, sim. Desprograme e atualiza. Empregada em cobranças, julgamentos e medos, sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Sua energia vital esteja sendo empregada em bloquear o seu prazer, em bloquear a alegria de percorrer a sua própria história, sim. Solta, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. A energia vital seja restaurada agora, em sua máxima frequência, integrada ao seu campo. Você permite que toda culpa por descansar seja liberada para que você honre o seu corpo, sua rotina, seus desejos. Agora, sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Tudo que impede você de receber o apoio que transformará os seus sonhos em realidade, que seja desprogramado, sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Em todos os lugares e realidades em que você está bloqueando a força da comunidade, porque você precisa fazer tudo sozinho, já que os sonhos são seus. Que essa dinâmica encerre agora e atualize em luz, sim.
Desprograme, atualize. Que toda desconexão com a alegria simples da vida seja agora liberada, assim. Desprograme, atualize, desprograme, atualize. Todas as ilusões, projeções e fantasias que você colocou no lugar dos seus sonhos sejam agora dissolvidas, retornando ao éter para que os seus sonhos legítimos ocupem o verdadeiro lugar, sim. Respira, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Seja trazido ao campo, todo o seu corpo, todas as suas células, a frequência do perdão por todos os momentos em que você não nutriu o fogo da sua alma, trazendo a aceitação de tudo como foi e o poder de criar uma nova realidade a tudo agora, sim. Desprograme, atualiza, desprograme, atualiza, desprograme, atualiza. Em todos os lugares em que você condiciona os seus sonhos, em grandes e pequenos, julgando e definindo importância a cada um deles, ignorando o poder dos pequenos movimentos do infinito poder do simples bater de asas de uma borboleta. Que essa dinâmica encerre agora, para que você possa se conectar ao fluxo da verdade, sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. E a conexão com o seu eu superior, que tudo sabe, que tudo compreende, que conhece o caminho, com a sabedoria maior do seu ser, da sua alma, que seja agora revitalizada, energizada. Sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. É fácil, leve, possível, está permitido e é divertido sonhar, sim. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Seja ativado agora o impulso de manifestação e criação da sua realidade, para que ela atualize em todos os níveis, tempo e espaço, sim. Ativar o pulso de luz. Ativar, 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 ativar. Desprograma, atualiza, desprograma, atualiza, desprograma, atualiza. Respira. Sente o seu corpo, as suas emoções. Os seus sonhos fazem parte de quem você é. Respira. No seu caminho,
sentindo o seu corpo, retornando aos poucos. Todo mundo bem, se sentem bem. Estica, pouco espaço, pode alongar. Todo mundo bem. Alguém quer compartilhar? Bastante energia liberada. Pode Uma falar. energia muito boa. Não, você vai falar que é, essa desprogramação sempre traz uma energia muito boa no coração, assim, então muito obrigada. A DNV ela trabalha exatamente alinhando mente e coração. São os dois polos em que a energia é aplicada, porque quando a gente tem um canal limpo entre esses dois, a gente tem um impulso de manifestação muito grande. Então, sempre sente a energia. Mais alguém quer comentar? Maravilhoso, como sempre. Gratidão. Para concluir, vou colocar no grupo uma sugestão de ritual, utilizando 2 velas das minhas bruxas, que quiserem ritualizar. Então, vou colocar um áudio lá ensinando o ritual, um textinho, né, como fazer, como consagrar. A gente vai usar 2 velas, vão representar o fogo da criação e o fogo da transmutação, o fogo que limpa, o fogo que consome. E então vai ser gerado também um amuleto para usar por 7 dias, utilizando essa força, ou até o primeiro dia da lua nova, se desejar. E aí, então, fazer esse ritual. E também vou colocar uma sugestão de banho de ervas, que você pode fazer antes do ritual, ou pode fazer agora e deixar o ritual para outro momento que você sentiu o chamado, enfim. Um banho de ervas, com ervas e óleos essenciais. A linha não tem os dois, só tem a erva, só tem o óleo. Vai adaptando, vai funcionar também. Lembrando que tudo isso, como diz o meu mestre, é muleta. Né? A magia ela é feita através do campo mental, porque o todo é mental. Então, se eu vou fazendo chá e já vou dizendo, poxa, eu coloquei erva demais, não vai funcionar? Tcharam! Então, a gente vai construindo o pão, construindo as camadas e ajudando a nossa mente a copiar os nossos desejos. E tudo isso é para aquecer sessões, para fazer vida, intenção, para você sentir esse fogo renovado, agora que a gente desprogramou e limpou. São regras importantes do campo energético. Toda vez que a gente faz uma liberação, toda vez que a gente dissolve algo, é preciso que um novo espaço seja preenchido. Por isso que é desprograma e atualiza. Então, esse novo espaço ele tem que ser preenchido. Como? Com nova intenção, com novo desejo, com gratidão, com alegria, com diversão, com vontade, com fome de vida, tá? Então, eu vou colocar o ritual, vou colocar o banho de ervas. E gratidão, Deus. Foi isso que eu trouxe hoje. Espero que vocês recebam esse inverno como um grande portal. Eu sou suspeita que eu amo inverno, verão aí, né? Que vocês recebam, que vocês aproveitem. Aí verão, né? A Austrália, assim. Não, tem ver. É inverno também? Ah, Uhum. sim, é um hemisfério. Ó, a minha geografia é péssima. Eu estou com as deusas todas misturadas pelo mundo, tá uma onda. Toda vez que eu abro a câmera é uma surpresa. É uma de casaco, aí é uma de biquíni. Então, todas no inverno, ótimo. E vamos receber esse inverno como um grande portal, como muita consciência, muito poder, né, para que a gente possa acessar e atravessar e aprender com o inverno a manter as nossas ações aquecidas apesar de qualquer coisa. Então, se a gente atravessa o inverno e sustenta a nossa fogueira, e quando o verão chegar e tudo estiver muito mais favorável, que também esse fogo vai ficar. Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada.
Gratidão, gratidão. Parar a gravação.